Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai tratar, também dentro do capítulo 7.5, abate dos animais da OIE, do abate propriamente dito, né? Então, o processo de insensibilização desses animais. Então, a gente vai tratar sobre esse aspecto nessa parte do módulo, tá? Bom, os métodos de sensibilização que são usados no frigorífico são vários, tá? A gente vai discutir cada um deles em detalhe, mas o frigorífico ele é responsável pela manutenção dos equipamentos e o treinamento do pessoal. Então isso é responsabilidade exclusiva do frigorífico, tá? E aí tem alguns pontos que a OIE traz para a gente, né, sobre que são pontos extremamente importantes para a gente pensar no processo de insensibilização. Então, o primeiro deles, o animal deve estar contido corretamente. Então, eu não vou insensibilizar um animal que não está contido corretamente. Os animais imobilizados sejam insensibilizados sem demora. Então, do momento em que esse animal está contido, eu vou insensibilizar ele o mais rápido possível. O material de insensibilização seja mantido e utilizado em conformidade com a recomendação do fabricante, em particular no que se refere à espécie e tamanho do animal. Quando ele trata disso para a gente, ele está falando que a gente tem que seguir a recomendação do fabricante e, por exemplo, a pressão que eu vou usar na pistola de insensibilização de um bovino é diferente da pistola que eu vou usar em um búfalo, que é diferente até mesmo dentro dos bovinos. Então, a pressão que eu vou usar em um animal adulto, um touro, é diferente de uma pressão que eu vou usar em uma vaca, ou em uma novilha, ou em um novilho. Então, eu preciso ajustar o equipamento de acordo com a categoria animal que eu estou trabalhando. E, obviamente, que o material seja aplicado corretamente, então não adianta só eu ter um material de boa qualidade, ele deve ser usado da forma correta. Os animais, quando insensibilizados, do momento que eles estão insensibilizados, eles devem ser sangrados o mais rápido possível, sem demora. Tá? Os animais não sejam insensibilizados quando não forem abatidos imediatamente. Então, vamos supor, você está lá fazendo a insensibilização dos animais e aí teve um problema na nória que vai içar o animal, né? Vai içar o bovino, vai içar o suíno. Eu não vou insensibilizar o próximo animal sem que a pessoa que vai sangrar já esteja apta para sangrar ou que aquele ritmo esteja fluindo, né? Então, eu não posso insensibilizar o animal se ele não vai ser abatido, se ele não vai ser sangrado naquele momento, tá? O frigorífico também ele deve dispor de instrumentos de insensibilização reserva. Então, são os backups que a gente fala, né, para uso imediato. Então, o meu equipamento principal falhou, eu tenho que estar o backup ali na minha mão para eu utilizar no animal, né, de forma o mais rápido possível, né, de forma simples e rápida. Então, é importante trabalhar com isso. Além disso, os funcionários eles devem ser capazes de discernir a operação de sensibilização se ela foi realizada corretamente ou não e tomar as medidas necessárias caso não seja. Então, o que ele está dizendo nesse ponto? Ele está dizendo que o funcionário ele tem que ser capaz de entender se o animal foi bem ou mal insensibilizado através dos sinais de uma boa insensibilização, né, que de maneira geral, pensando nas espécies, o animal não pisca espontaneamente, né, não tenta se levantar, ele não respira de forma rítmica, né? E ele não vocaliza. Então, o animal bem sensibilizado, ele não tem nenhum desses quatro sinais, de maneira geral. E aí, cada espécie tem a sua característica e outros pontos que podem ser avaliados. Mas, de maneira geral, esses quatro pontos é o que a gente entende pelo animal bem sensibilizado. Então, pela OIE, o funcionário tem que ser capaz de discernir isso e agir de forma rápida para mitigar esse erro, esse problema que tenha ocorrido. Então, quando a gente pensa em bovinos, vamos falar primeiramente da insensibilização mecânica, né? E a insensibilização mecânica é aquela feita por uma pistola, seja de dardo cativo, né? Ou uma pistola só de concussão cerebral, sem que haja penetração do dardo. Vai mudar um pouquinho a posição dela, em decorrência se é uma pistola de dardo cativo penetrante ou não penetrante, tá? Mas de maneira geral,
a gente traça uma linha reta da base dos chifres até ao meio dos olhos, e nesse ponto de interseção é o ponto onde eu tenho aqui a espessura do crânio do bovino mais estreita. Então é mais fácil, quando eu uso o dado cativo, dele penetrar e lacerar o cérebro do animal, que é o que eu quero que aconteça. Então esse animal vai ter uma concussão cerebral juntamente com a laceração cerebral. É um pouco diferente na pistola com dado que não é penetrante, né? Eu vou usar aqui uns 2 dedinhos acima, nessa área aqui, onde eu não vou causar a fratura da caixa craniana, então esse animal vai ter só a concussão cerebral. Então é uma outra possibilidade que a gente tem, um outro tipo de pistola. Né? Então, e sempre na angulação com o cérebro de 90 graus, que é esse A aqui, ó. Tá vendo que quando eu utilizo a pistola na posição A, eu atinjo a maior quantidade de tecido cerebral, né, desse animal, onde eu consigo lacerar a maior quantidade de tecido cerebral. Se eu já utilizasse na angulação B ou na angulação C, né, então essa angulação já vai me lacerar uma quantidade menor de tecido. Então é importante a gente também ter isso, né, se atentar a esse detalhe. Suínos, a gente também vai traçar, né, uma linha no meio da cabeça e na altura dos olhos, e aí eu vou posicionar a pistola 2 dedos para cima do lado direito ou esquerdo, então em uma dessas duas posições aqui, tá? E também a pistola 90 graus, como eu mostrei na de bovinos, para lacerar a maior quantidade de cérebro possível. Hoje, né, não está no capítulo da OIE, mas a gente já trabalha com suínos com um dardo maior, que em vez de 8 ele tem 14 centímetros, para justamente em animais adultos você poder ultrapassar, né, toda essa área de caixa craniana. Para ovinos, a gente também usa muito parecido com o de bovinos, né? Então, no meio da testa aqui, usando essa angulação de 90 graus também, penetrando toda essa região aqui de cérebro do animal. Isso para dado cativo penetrante, tá? No caso de caprinos, como essa caixa craniana aqui ela é ainda mais espessa do que a de ovinos, eu posso usar no sentido ao contrário. Né? Então, vindo da parte traseira da cabeça do animal, né? Então da parte traseira do corpo para frente, nesse sentido aqui, nessa angulação, tá? Isso também vai me fazer lacerar uma grande quantidade de cérebro desse animal. E eu também posso usar a insensibilização mecânica em equídeos, tá? Então o equídeos também é muito parecido com a pistola não penetrante de bovinos, então eu traço aqui da base das orelhas até o meio dos olhos e vou usar a pistola aqui 2 dedinhos para cima. Também é a região onde eu vou lacerar a maior quantidade de cérebro desse animal e causar uma melhor concussão. Para aves eu também posso usar a pistola, então tanto para frangos como para perus. É uma pistola especial, ela é menor, né? Ela é especial. E eu também vou posicionar bem na base da cabeça desse animal, ó, tá vendo do peru? Bem na base, onde eu também vou conseguir atingir uma melhor qualidade, né? No caso de aves, né, tanto de frango como de peru, ela não é com dardo penetrante, tá? Ela é só uma pistola de concussão. Aí, no caso, para insensibilização mecânica. Bom, esses eram os pontos relacionados à insensibilização mecânica e à insensibilização de maneira geral, e a gente continua no próximo módulo. Muito obrigada!